Venha estudar o Espiritismo na UEC e conhecer seus aspectos filosóficos, científicos e religiosos. Aulas online, inscrições cursos.uec.org.br. Olá, amigos da União Espírita Cristã, esta casa de amor que nos acolhe sempre para nos instruir, para nos confortar, para nos abraçar. Enfim, esta casa de amor que está sempre presente em nossas vidas. Amigos da rede Amigo Espírita, que tanto tem nos ajudado na divulgação da doutrina espírita, através das palestras. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos esses que estão nos assistindo agora, sendo eles companheiros de doutrina ou não. Falando de evangelho, falamos para todo mundo. Então, vamos fazer uma leitura para prepararmos o nosso espírito do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A lição 105. Estejamos atentos. Se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 15. Age para o bem, sabendo que apenas o bem guarda força bastante para o sustento da paz. Além disso, se o conhecimento superior já te clareia o espírito, não desconheces que todas as nossas realizações estão subordinadas à divina supervisão. A criatura humana dispõe de livre-arbítrio para criar o destino. Porém, cada individualidade, nesse ou naquele plano de existência, atua num campo determinado de tempo. Tiranos e santos, malfeitores e heróis atingem sempre um limite da estrada em que o mundo maior lhes impõe a pausa de exame. Todas as grandes figuras de ontem e todas as grandes personalidades na Terra de hoje conheceram e conhecerão o momento em que a vida lhes adverte, não mais além. Forma, pois, os teus planos de ação. Usa a inteligência, maneja a autoridade, cunha as palavras, mobiliza as realizações, aproveita os laços afetivos, aplica o dinheiro, desenvolve o trabalho e assinala a tua presença onde estiveres, atendendo ao bem para o bem de todos. Porquanto, creiamos ou não, aceitemos a verdade ou recusemo-la,
seja errando para aprender ou acertando para elevar, a nossa tarefa chegará simplesmente até o ponto que o Senhor permitir. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse irmão mais velho, que tantas lições nos trouxe, nos deixou, e que não nos desampare em nenhum momento. Vamos agradecer por estas palavras maravilhosas de Emmanuel, interpretando a carta de Tiago. E tenhamos a consciência de que tudo aquilo que fizermos, de acordo com o nosso livre-arbítrio, terá um ponto final. Como foi bem explicado na lição, que nós possamos então planejar muito bem, com muita prudência, tudo aquilo que desejamos realizar, para que não venhamos depois sofrer decepções, sofrer dores e muitas das vezes termos que renunciar aos nossos planos. Sabemos que a sabedoria divina é que nos comanda, que está no controle. Então, que tenhamos a consciência e a inteligência de aceitar os desígnios divinos através das leis divinas que Deus nos oferece, que Deus nos dá como nosso roteiro, como nosso caminho mais certo para chegarmos ao final de cada existência nossa, felizes por alcançarmos o nosso objetivo. Sendo assim, pedimos a Jesus que nesse momento nos ampare, que os bons espíritos nos intuam e que nós possamos, em nome de Jesus, iniciar a nossa tarefa de hoje da exposição doutrinária. Que assim seja. Graças a Deus. Hoje, então, companheiros, nós vamos falar desta parábola que Jesus nos deixou do remendo novo em tecido velho, ou de vinho novo em odres velhos. É uma passagem muito interessante que está em Mateus e que nós vamos ler primeiro para depois começarmos o nosso estudo. Ninguém põe um remendo novo em vestido velho, porque este remendo levaria consigo uma parte do vestido e ficaria pior o rasgão. Nem se deita vinho novo em odres velhos, de outro modo rebentam os odres. Derrama-se o vinho novo e perdem-se os odres. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambas as coisas se conservam. Está em Mateus, em Lucas e Marcos. Odres são, então, um tipo de cantil feito de pele de animais, na época de Jesus, principalmente da cabra. E quando o odre é novo, colocando-se ali o vinho novo, o vinho vai fermentar. E fermentando, ele aumenta de tamanho, aumenta o seu volume. A pele do animal sendo nova, embora curtida, ela vai esticar e vai acomodar bem aquele vinho, até que ele esteja no ponto de ser ingerido. Então, Jesus queria dizer que se colocarmos um vinho novo num odre velho, esse odre não vai mais ter a elasticidade de um odre novo. Então, ele vai se arrebentar e vai se perder o vinho e o odre. A mesma coisa com o remendo. Se colocarmos um remendo de tecido novo
num tecido velho, já meio rasgado, o que vai acontecer? Aquele tecido velho vai rasgar mais ainda, porque não vai suportar a força do tecido novo. Muito interessante essa parábola de Jesus, e nós vamos tentar entendê-la no nosso estudo de hoje. No nosso estudo, então, nós vamos verificar que nessa parábola, Jesus nos recomenda a prudência. Lá em Mateus, no capítulo 10, no versículo 16, ele até nos fala: sede prudentes como as serpentes e inocentes como as pombas. Então, a prudência é uma atitude que nós precisamos conservar em nós, desenvolvê-la. Porque se formos imprudentes e logo já irmos colocando nosso vinho novo num odre velho, nós teremos um prejuízo muito grande. Sendo assim, também nós precisamos observar que a prudência não quer dizer aflição, que nós precisemos ficar a todo momento preocupados, aflitos, porque vamos fazer algo que não vai dar certo, algo que vai dar errado. Não. Nós somos humanos. Nós ainda erramos bastante. Mas o que Jesus quer nos ensinar é que sejamos prudentes, que não sejamos afoitos, para não nos arrependermos ali na frente de alguma atitude que tomamos aqui, levados pela imprudência. Assim, uma das primeiras lições que ele quis nos dizer é que saibamos agir com prudência. E por que ele falaria que nós deveríamos agir com prudência? Porque nós temos o livre-arbítrio e construímos a nossa vida, seja ela em que plano for, baseada em escolhas. Estamos escolhendo a todo momento. Então, a escolha é muito importante na nossa vida, porque sempre estaremos diante de alguma situação em que precisamos escolher. Estaremos sempre diante de caminhos que não sabemos certo qual o melhor, mas por intuição, por orientação espiritual dos nossos benfeitores, nós podemos seguir aquele caminho que nós, por intuição, achamos ser o melhor. Além da intuição, nós temos as leis divinas que vêm nos mostrar, vêm nos esclarecer qual a melhor atitude tomar, qual o melhor caminho a seguir. Então, a escolha é nossa. Jesus está sempre nos mostrando, através do seu evangelho, e uma pergunta que a gente deveria sempre se fazer: no meu lugar, o que faria Jesus? É um bom caminho para começarmos quando estivermos em dúvida, para podermos discernir entre aquilo que nós pensamos ser o melhor e aquilo que o evangelho, que os conselhos de Jesus vêm nos mostrar como sendo o melhor caminho. E a doutrina espírita tem isso de tão maravilhoso. Ela nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos mostra, com interpretações muito fáceis de serem entendidas, exatamente o roteiro, o caminho, o farol para as nossas escolhas. Mas, feita a escolha, nós precisamos ter decisão. Ninguém vai decidir por nós.
Então, seguir este ou seguir aquele caminho, fazer determinada coisa ou não fazer, a decisão é nossa. Sempre somos nós, sem a interferência de ninguém. Por isso, não cabe a culpa a ninguém se nós errarmos. A culpa é nossa. Apesar de que ninguém erra sozinho. Muitas vezes nós erramos, somos os responsáveis pelo nosso erro, mas o nosso erro carrega conosco muitas outras pessoas, muitos outros espíritos que vão sofrer alguma consequência do nosso erro. Assim, essa lição de Jesus é muito sábia, muito interessante na sua interpretação. Então, vamos lá. Pedro, discípulo de Jesus, aquele pescador simples, mas que tinha uma alma pura e boa. Tanto é que Jesus não via as aparências externas, ele via com o seu olhar magnânimo, ele via o interior, ele via o espírito que habitava aquele corpo. E ele sabia que Pedro seria uma rocha, como o próprio nome, Pedro, de pedra, uma rocha na construção da Boa Nova. E assim Pedro, ao ouvir o chamado de Jesus para segui-lo, Pedro larga tudo, larga suas redes e vai seguir Jesus. E depois que Jesus retorna à pátria espiritual, olha o exemplo de Pedro. Pedro não fica mais agarrado ao remorso da negação. Pedro, mesmo não sendo tão compreendido pelos seus companheiros, ele cria na sua casa a casa do caminho. Ali ele acolhe tantos e tantos sofredores. E ainda que ele não tivesse o dom da palavra para ensinar as lições da Boa Nova, ele agia com as mãos. Ele cuidava de cada companheiro que necessitava ali de um apoio, de um tratamento médico, de uma alimentação. E foi assim ali, a poder de muita incompreensão, de muito sacrifício, de muita perseguição, que Pedro, ao fazer a sua escolha e seguir Jesus, ele tomou a decisão de que este era o caminho certo. E foi até o final sacrificado, mas cumprindo muito bem a sua missão. Jesus sabia que podia confiar nele. Então, a transformação de Pedro, de um simples pescador, naquele grande divulgador da doutrina espírita, da doutrina de Jesus, não pela palavra, mas pelo exemplo, cuidando e amando o próximo como a si mesmo, ele foi grande divulgador da doutrina. Ele se transformou para trazer a doutrina de Jesus, o cristianismo redivivo, o cristianismo puro para aquelas pessoas através da caridade, do amor, da dedicação, da resignação, da renúncia e de tantas outras virtudes. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso também era um coração e um espírito muito determinado. Tinha um conhecimento enorme da lei e a defendia muito firmemente. Por isso foi escolhido por Jesus. E ainda que não tenha convivido com Jesus,
Foi ali, naquele momento, na entrada de Damasco, que ele se converteu. E sentindo a necessidade de uma transformação maior, de Saulo em Paulo, foi que ele foi para o deserto. E passando lá, aqueles anos todos, voltando a desenvolver a sua profissão de tecelão, que ele foi se transformando. E se transformou no vaso escolhido por Jesus, para aí sim levar a boa nova, a doutrina de amor que Jesus veio nos trazer, levar às regiões mais distantes, porque ele tinha o dom da palavra, ele tinha autoridade com a palavra, e o mesmo amor e empenho que antes da sua transformação ao cristianismo ele tinha com o Velho Testamento, com os velhos ensinamentos das Escrituras, com este mesmo afinco, ele veio mostrar à humanidade todos os ensinamentos de Jesus, abrindo, formando igrejas nos lugares mais distantes. Esse grande divulgador, esse vaso escolhido por Jesus. Foi decisão dele. Maria de Magdala. Maria de Magdala, aquela mulher sofrida, que sofria tantas obsessões, que por isso mesmo era julgada pelos mais incautos como uma mulher de vida fácil, mas que na realidade ela era atormentada por tantos obsessores. Embora muito rica de bens materiais, ela era paupérrima de amor. E ao conhecer Jesus, ao sentir o seu olhar, que fazia dela uma filha de Deus e irmã de todos nós, Maria de Magdala, ou Maria Madalena, quis escolher este caminho, o caminho do amor. Abriu mão de toda a sua riqueza, de toda a sua fama, até da própria beleza, que agora ela nem se cuidava mais. E foi assim que Maria se dedicou ao Evangelho, se dedicou à Boa Nova, aos ensinamentos de Jesus. Foi assim que Maria tornou-se uma discípula de Jesus. E para quem ele aparece quando ressuscita? Para Maria, porque ele percebeu a transformação, a conversão de Maria Madalena. E foi assim que depois da partida de Jesus para os planos espirituais, ela foi junto aos leprosos ensinar o Evangelho de Jesus. Ela mostrou ali a sua escolha e a sua decisão. Embora tenha sofrido ainda muita tentação, ela resistiu. E ela cumpriu maravilhosamente bem a sua missão. Ainda temos como exemplo a Benedita Fernandes, essa mais perto de nós. Benedita Fernandes, no estado de São Paulo, era uma mulher atormentada também por espíritos obsessores. Ela vivia nas ruas, lá na cidade natal dela, nasceu em 1883, na cidade de Campos Novos da Cunha, em São Paulo. E vivia na rua, atormentada pelos obsessores, ela era considerada louca. Não tinha onde morar, vivia nas ruas. Então, o delegado de polícia resolveu acolhê-la na delegacia. E ali, então, ela ficou morando. E havia um carcereiro que já tinha conhecimentos espíritas e começou a tratá-la com passes magnéticos, ali dentro da cadeia.
Quando ela já estava bem, já estava, assim, praticamente libertada dos seus obsessores, ela teve uma mensagem, ela recebeu uma mensagem mediúnica, porque ela era uma médium também. E nessa mensagem dizia: Benedita, se prometer consagrar-te inteiramente aos enfermos e aos pobres, sairás curada daqui. Olha, era uma escolha, uma mulher simples, uma mulher que não tinha nada, uma mulher que vivia na rua, que era rejeitada por toda a sociedade. E Benedita, então, se compromete com os espíritos, que ela, saindo dali, ela iria cuidar dos pobres. E foi assim que ela foi para Araçatuba e começou a cuidar. Até nos monturos, nos lixos, ela ia buscar pessoas. Ela se dedicou principalmente àqueles atormentados espirituais, obsidiados. Então, às vezes, ela fundou um hospital para loucos, entre aspas. E quando, às vezes, ela estava lá junto deles e algum mais agressivo queria até atacá-la, ela o colocava no seu colo, ia acariciando, aplicando um passe até que ele se acalmava. E foi assim que Benedita construiu o hospital, ela fez um monte de entidades que ela ajudou a construir na sua pobreza para poder ajudar, principalmente os doentes mentais, que na maioria a gente sabe que muitas vezes não é uma doença mental, é um processo obsessivo. E foi assim que ela fundou a Associação das Senhoras Cristãs de Araçatuba. Era uma associação que cuidava não apenas das pessoas doentes, mas também das crianças. Ela tinha uma dedicação muito grande às crianças. E um fato interessante de Benedita é que um dia, um domingo, ela foi convidada para uma reunião do Conselho da Associação das Senhoras Cristãs, porque ela fazia parte. E ela chegou lá nessa reunião vestindo um mantô de lã e estava um calor enorme. E assentou-se na mesa ao lado da presidente e dava todas as opiniões que eram pertinentes ao assunto que estava sendo tratado. As mulheres todas da Assembleia estavam incomodadas de ver o calor enorme e Benedita com aquele mantô de lã. Até que a presidente, então, falou para ela, vendo que ela estava escorrendo suor pelo rosto, falou com ela que ela não se preocupasse, mas que ela podia tirar o casaco ali. E quando ela tira, então, de cabeça baixa, envergonhada, e tira aquele casaco, ela estava vestida com um vestidinho de chita, todo remendado. Queridos irmãos, eram remendos próprios para um tecido de chita. Mas o tecido Benedita era um tecido novo e podia receber qualquer remendo, porque era um espírito que já é um espírito, né, que já estava mais do que evoluída. E são muitas as mensagens que, inclusive, Chico Xavier já recebeu dela depois da sua desencarnação. A escolha foi dela, mas a decisão também foi dela. Então, reformar é acrescentar algo naquilo que já existe.
Quando nós falamos assim, vou reformar a minha casa, eu vou mudar alguns móveis, ou eu vou fazer uma pintura, trocar uma parede de lugar, mas é aquilo que já existe e vai ficar reformado. Mas quando eu falo em transformar, eu vou converter uma coisa que era ruim numa coisa boa. Então, transformar é converter, é fazer uma mudança de rumo, de objetivo. Quando a gente fala na doutrina espírita em reforma íntima, a gente está exatamente sugerindo uma transformação, uma conversão. Transformarmos os odres velhos que somos, transformarmos os tecidos velhos que somos em odres e tecidos novos, para que possamos receber o vinho novo da Boa Nova, para que possamos receber o remendo novo das lições do Evangelho de Jesus. Então é preciso, acima de tudo, a transformação íntima, a transformação moral. Isso é fazer uma mudança de rumo, é escolher um novo objetivo para a nossa vida e segui-lo. Marcos, no capítulo 1 do seu Evangelho, nos versículos 14 e 15, ele nos diz assim: depois que João foi preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: está completado o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. Gente, desde Marcos, desde o evangelho de Marcos, Jesus já nos dizia que já estava completado o tempo. Por que somos ainda tão renitentes em fazermos as nossas escolhas, em tomarmos as nossas decisões com prudência, mas também com otimismo, porque sabemos que se escolhermos o Evangelho de Jesus, se escolhermos o caminho do bem, estaremos trilhando a melhor estrada. Não é à toa que temos o Evangelho de Jesus como roteiro de vida, como mapa do tesouro, como já foi também denominado, porque seguir o Evangelho de Jesus é seguir esse mapa do tesouro. E na natureza, a natureza nos dá exemplo a todo momento de como nós precisamos ter pressa nessa nossa renovação, nessa nossa transformação. Está aí a transição da Terra para um planeta de regeneração. Precisamos escolher e permanecermos na Terra, merecermos a Terra, porque os mansos herdarão a Terra, ou não. É tempo de escolha e é tempo de decisão. Já passou aquele tempo de dúvida. Recomeçar, então, é bênção na lei de Deus. E aí Emmanuel vai nos trazer, na primeira lição também do livro Palavras de Vida Eterna, ele vai nos trazer essa lição, que é preciso recomeçar, porque será muito triste se depois de ter passado algum tempo nós olharmos para trás e sentirmos que ainda somos os mesmos, que não mudamos nada dentro de nós. Imaginem que tristeza quando encontramos com alguém, algum amigo que não vemos há uns 10, 20 anos, e ele constata que nós somos os mesmos, que nós não mudamos nada. Imaginem chegarmos agora ao final do ano de 2020, começarmos agora 2021 da mesma forma.
Este ano que passou foi um ano de muita experiência e oportunidade para fazermos nossas escolhas e tomarmos as nossas decisões de transformação. Imagine a vergonha do nosso protetor espiritual, do nosso anjo da guarda, quando retornarmos à espiritualidade e ele disser para os seus companheiros, ele não mudou nada, ele é o mesmo de quando reencarnou. Marcos nos adverte, já é tempo de transformarmos dentro de nós tudo aquilo que é velho, que não serve mais, para podermos receber o novo, para podermos nos renovar, para podermos ser odres novos. Então, Emmanuel, nessa página que fala do recomeço, ele nos diz assim, que a possibilidade da espiga ressurge na sementeira. Para termos uma espiga, é preciso primeiro termos a sementeira. A água feita vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. É o ciclo da água. Torna o calor na primavera na primavera seguinte. E se não fosse assim, viveríamos num eterno inverno? Não, as leis divinas são sábias. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. E interessante agora, ao iniciarmos mais um ano, janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer, se quiseres, podes recomeçar. Recomecemos um 2021 cheio de esperança, cheio de novidades dentro de nós mesmos. Sejamos pessoas novas, espíritos renovados, espíritos mais preparados, para olharmos para trás e pensarmos assim, como eu já caminhei. Ainda tenho muito a caminhar. Estou ainda na infância da humanidade, mas estou vivendo a minha infância de modo a caminhar para a puberdade, para a adolescência. Recomeçar, então, é bênção na lei de Deus. É como se tudo estivesse a dizer, se quiseres, pode recomeçar. Podes recomeçar. Refletimos muito. Tivemos muito tempo dentro de casa para refletirmos, para pensarmos. Temos aí as leis divinas a nos orientarem. Temos o nosso farol, que é o Evangelho. Então, sigamos em frente. Assim, disse o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Desse modo, desfaze-te do imprestável, aquilo que não presta mais, aqueles pensamentos ruins, aqueles preconceitos, não é? Aquele hábito de julgar os outros. Desvencilha-te do inútil, esquece os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições inúteis. Seja prudente, mas não seja aflito. André Luiz também nos fala das nossas decisões. Afora tu mesmo, ninguém te decide o destino. Somos tangidos por fatos e problemas a exigirem a manifestação da nossa vontade em todas as circunstâncias. Conquanto nós possamos caminhar 1000 léguas, somente progredimos verdadeiramente em substância, avançando passo a passo. Decisão é uma necessidade permanente. Se a eventualidade da sementeira é infinita, a fatalidade da colheita é inalienável. É assim que hoje nós semeamos e amanhã nós colhemos. É inevitável e é inalienável.
Então, que possamos abrir as nossas consciências para isso. A certeza no bem denuncia uma felicidade real. Acreditarmos que Deus está no controle, que só Ele tem o controle de tudo. Confiança de hoje indica serenidade futura. Se hoje eu tenho fé e esperança de que dias melhores virão e de que a minha transformação jamais estacionará, que eu procurarei me transformar para melhor a cada dia, então a serenidade futura virá. Temos aí as imagens dos odres. Recomecemos, pois qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de que tudo volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Lembremos sempre disso, que qualquer oportunidade de trabalharmos para o bem, de nos reformarmos, que nós deixamos passar, é uma perda que talvez leve muito tempo para a gente recuperá-la. Um novo ano novo. A escolha é nossa. Estamos aqui diante de um novo ano novo. Nós é que vamos escolher como queremos viver esse ano novo. Se rebeldes, posto que a rebeldia, ela nos traz muito mais dor e sofrimento. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o fardo é muito pesado, se nós curvamos a cerviz para o chão, ele fica muito mais pesado. Mas se elevamos a cabeça para o alto, o fardo se torna mais leve. Fardos todos nós carregamos ainda. Então, que saibamos escolher nesse novo ano o melhor caminho e que tomemos a melhor decisão. Que assim seja. E agora, então, queridos companheiros, vamos elevar nosso pensamento novamente a Deus para agradecer. Agradecer por essas lições que Jesus nos trouxe e que são tão atuais. São palavras de vida eterna. Que estas palavras, que esses ensinamentos de Jesus possam fazer parte de cada dia do nosso ano novo. Senhor, no silêncio desse dia, desse ano que termina, vimos pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Queremos sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos ser pacientes, compreensivos, mansos e prudentes. Queremos ver seus filhos além das aparências como o Senhor mesmo os vê. E assim, Senhor, ver somente o bem em cada um deles. Cerra o nosso ouvido a toda calúnia, guarda a nossa língua de toda maldade e que só de bênção se enche o nosso espírito. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos da tua beleza, Senhor, e que no decorrer deste novo ano que se inicia, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Muita paz.